A história de Hernán Cortés diz respeito não apenas à Espanha ou ao México. É uma história emblemática que diz respeito a todos os povos. O choque entre duas grandes civilizações, os espanhóis e a muito desenvolvida e desumana civilização dos astecas. O fim de uma era, dos índios que submetiam outros índios à escravidão e a rituais de sacrifício, e o início da história de um outro povo, resultado da fusão de etnias. Não nos cabe julgar se Hernán Cortés foi herói ou vilão. A história é muito mais complexa do que esse jogo pueril de apontar culpas, tanto do lado dos originais da terra quanto dos europeus. Devemos observar fatos e circunstâncias reais, inesperados, e que mais parecem saídos da mente de um criativo roteirista ou escritor. É o momento clímax em que uma humanidade separada por milhares de anos por acasos geológicos, históricos e geográficos volta a encontrar-se e começa o árduo processo, talvez ainda não terminado, de conhecer-se e compreender-se. Neste vídeo procurarei responder a pergunta: se Cortés foi o conquistador e era tão querido por certas tribos de índios, por que foi tão temido pelo rei da Espanha? Carlos V era o imperador do mundo, em cujos domínios jamais se ocultava o sol, e uma boa parte desta grandeza se devia a Hernán Cortés, o súdito que lhe deu mais cidades e reinos do que os que pôde herdar de seus pais e avós, e é o que sempre professou uma mescla de admiração, ódio e medo. Cortés desejou nunca mais voltar ao velho mundo, tratou de exilar-se conquistando a América Central. Porém, o poder da coroa chegou lá também, inclusive quando foi mais ao ocidente, à Califórnia, e quando tentou atravessar o Pacífico. Em 1540, regressa à Espanha pela segunda vez. Na corte em Valladolid, enfrentou juízos e acusações. Embarcou com seu imperador a lutar contra os mouros na Argélia. Escreveu cartas, ditou suas memórias e até formou uma academia de humanidades. Em seu testamento, Hernán Cortés foi generoso com seus 9 filhos e escreveu amplamente um verdadeiro exame de consciência de suas venturas e desventuras. Morreu em Castilleja la Cuesta, um povoado junto a Sevilha, a cidade que se havia convertido em capital do mundo em grande medida graças a ele. Em 1521, Hernán Cortés entrava na cidade do México, então Tenochtitlán, no comando de menos de 1000 espanhóis e dezenas de guerreiros indígenas, que em breve se veriam libertados do jugo asteca. Então, as tribos que viviam opressas pelos astecas, que envolviam pesados tributos e rituais de sacrifício humano, de repente viam os espanhóis como seus heróis, verdadeiros libertadores. Então, de onde surge a lenda negra sobre Hernán Cortés? Levanto aqui uma hipótese plausível. Em 1823, os americanos criam a doutrina Monroe, que significa América para os americanos, pois no início os Estados Unidos correspondiam à costa do Atlântico ao rio Mississippi, então eles queriam ganhar território e influência, em um plano de expansionismo ambicioso. Enviaram ao México o espião Joel Poinsett, para estudar, analisar e compreender bem seu país vizinho. O espião norte-americano optou por debilitar o novo país por 2 vias: dominar sua política e dominar sua mente. Para infiltrar-se em sua política era necessário destruir o império e estabelecer uma estrutura republicana que permitisse agitar de maneira constante o conflito entre eles. A segunda via era mais sinistra e interessa mais de perto ao nosso assunto. Para infiltrar-se na mente dos mexicanos, tinha que gerar uma lenda negra sobre a história do México, uma narrativa vergonhosa, uma história sobre suas terríveis origens espanholas, uma versão que os fizera repudiar seu passado, uma história de contradição e guerra, de submissão e conquista, de derrota. Construir um passado fatídico que fizesse impossível vislumbrar o futuro. Criar uma espécie de pecado original no ânimo mexicano, uma mancha de culpa que os incitasse a negar a si mesmos.
A lenda negra que a Inglaterra tinha criado sobre a Espanha entre os séculos XVI e XVII, criando uma imagem de barbárie, de mediocridade e selvagismo, era retomada pelos Estados Unidos contra o México, uma versão da história desenhada para que um país sentisse vergonha de si mesmo. Até hoje, a figura de Hernán Cortés gera, por seus feitos, espanto e admiração por parte de muitos e horror por parte daqueles que aceitaram passivamente a lenda negra. Os sinos da Catedral de Sevilha dobraram em luto. A lenda vivente havia morrido. Porque isso era Hernán Cortés no momento de expirar seu último alento, o conquistador de mundos, domador de oceanos, o guerreiro vitorioso e campeão da cristandade. Suas aventuras se contavam e exageravam por toda a Europa. Tinha aliados e inimigos por igual, mas o tamanho de seus detratores falava de sua grandeza. A viagem de Hernán Cortés começou com a Virgem de Guadalupe. Depois de estar de frente à sua imagem no Real Monastério de Extremadura para despedir-se, solicitar auxílio e fazer votos, Cortés viajou a Sevilha a fim de zarpar rumo ao Caribe, sem poder saber que caminho a vida o levaria. Foi como um aventureiro e se apresentou ante essa imagem 24 anos depois, em 1528, como conquistador dos astecas e criador da Nova Espanha. Cumpria sua promessa. Não só voltava ante a Senhora de Guadalupe com oferendas para agradecer favores e milagres, mas podia fazê-lo com a consciência de que havia estendido seu culto pelo Novo Mundo. Em 1504, Hernán Cortés chegou à ilha de São Domingos. O governador da ilha, Nicolás Ovando, tinha o objetivo de colonizar, mas a população espanhola era com frequência atacada por índios, em uma situação cada vez mais violenta e desesperada. Nesse contexto, Cortés recebeu sua primeira missão, pacificar a ilha. Teria 20 anos quando começou essa etapa de sua vida. Havia zarpado para as Índias perseguindo sonhos de ouro, aventuras e seres fantásticos, não de guerra. Pacificar significava matar, e ele bem o sabia. Não lhe agradava e ia contra seu caráter e sua aprendizagem. Mas estava encurralado, era um tema de sobrevivência, estavam sendo aniquilados pelos índios. Foi a primeira vez que Cortés questionou a legitimidade da colonização que estava levando a cabo. Mas Cortés pacificou a ilha. Sem embargo, começou desde esse primeiro momento a deixar clara sua personalidade e sua distância com o resto dos colonos. Cortés havia compreendido que bastava mostrar força no início para conseguir acordos diplomáticos. Seria o selo que tentaria imprimir o resto de sua vida. Entre os anos de 1517 e 1518, os espanhóis já governando Cuba partiram dessa ilha em 2 expedições. A primeira delas resultou na descoberta da grande cidade maia Champotón, atualmente cidade de Campeche, na península de Yucatán, no México. Tais povos haviam atingido um alto grau de organização social e política, mantinham elaboradas crenças religiosas, grandes construções, comércio intenso, pirâmides, lagos sagrados e templos religiosos faziam parte desta paisagem. Além disso, os maias detinham sofisticados conhecimentos matemáticos, tinham a noção do número zero e observavam os astros. Em 1518, foi organizada outra armada para explorar melhor a região maia, comandada por Diego Velázquez com cerca de 200 espanhóis e 4 navios, sob a responsabilidade de seu sobrinho Juan de Grijalva, que ao passar por um rio recebeu os mensageiros de um grande senhor indígena, até então desconhecido dos espanhóis, chamado Montezuma, poderoso líder de uma grande cidade que se localizava ainda mais ao interior do continente. O soldado Bernal Dias de Castilho relatou o episódio afirmando que naquele dia os espanhóis estavam sentados debaixo de algumas árvores, descansando, quando se aproximaram cerca de 30 índios, trazendo-lhes peixes, galinhas, frutas e pão de milho. Os mensageiros colocaram no chão uma esteira, estenderam sobre ela uma toalha e presentearam os europeus com joias de ouro e mantas, dando tudo de bom grado. Antes de partir, disseram que,
Em direção ao pôr do sol ficava Tenochtitlan, um domínio bastante temido e poderoso. O capitão Juan de Grijalva agradeceu a Deus pelo contato com os mensageiros de Montezuma, pois revelou a existência de um grande reino, rico em ouro. Já para Montezuma, o recado enviado por ele deveria ter como consequência o fim do avanço espanhol. Para os europeus, entretanto, era apenas o começo. A sorte não é amiga dos débeis e pusilânimes, mas é inseparável dos arrojados e valentes. Em 1519, o capitão Cortés partiu do litoral cubano em direção à ilha de Cozumel. A bandeira que levou tinha uma inscrição em latim: "Sigamos a cruz, com este símbolo venceremos", fazendo referência às palavras do antigo imperador romano Constantino, quando este se converteu ao cristianismo no século IV. Sob as ordens de Cortés estavam cerca de 600 soldados, 11 navios, 100 marujos. A expedição contava com 16 cavalos, alguns cachorros, 14 canhões, 13 escopetas e 32 bestas, além do apoio inicial de uns poucos indígenas e escravos africanos. O governador Velázquez tinha planejado uma expedição de exploração, mas ao que tudo indicava, Cortés tinha outros planos. Levava muita gente, animais e objetos. O governador suspeitava que ele não respeitaria as instruções e fosse agir por conta própria. Como um cavaleiro audaz, cobriu-se de vestes riquíssimas, de veludo bordado em dourado, e enfeitou-se com plumas, medalhas e correntes de ouro. O rapaz pobre sem rumo de Medellín era só um vulto do passado. Aos 34 anos, Cortés tinha se transformado em capitão, líder de centenas de soldados, um cavaleiro destemido que em breve enfrentaria algo monstruoso, um reino que não caberia nem nos sonhos dos romances de cavalaria. Hernán Cortés vinha escutando falar dos astecas e sua lendária cidade desde que tocaram na terra de Yucatán, atual México. Soube pelo embaixador deles, de nome Tendile, que cada detalhe de sua viagem tinha sido registrada por olhos e ouvidos que Montezuma teria colocado em todo o território. A embaixada de Montezuma contava com 4.000 guerreiros, todos desarmados, numa demonstração de civilização, mostrar força, mas não usá-la. Essa embaixada lhes cumulou de presentes, sofisticadas obras de arte em pedra e objetos de ouro. Uma semana mais tarde, Tendile voltou a lhes encontrar com mais presentes e ouro. A mensagem era clara: os presentes eram dados para que os estrangeiros se retirassem. O embaixador comunicou a negativa de Montezuma sobre receber a Cortés, e para deixar clara a mensagem, o serviço de alimentação foi retirado de imediato. 2 dias depois, chegou uma comitiva de índios que se apresentaram perante ele como totonacas. Levavam presentes e também comida. Através de Malinche, sua companheira índia, Cortés se inteirou da política local. Compreendeu que em toda a região falavam variantes da língua náhuatl e que existe uma grande divisão de cidades rivais, algumas aliadas dos astecas e outras que eram inimigas de morte. O Império Azteca era de criação recente, não tinha mais de 100 anos, e havia se formado à força de sangue e violência. Submetiam a dezenas de cidades em um vasto território. Cobravam tributos elevadíssimos, às vezes em forma de seres humanos para fazer sacrifícios. E seus débeis e divididos rivais estavam salpicados ao largo do território, que se estendia desde a costa até um imenso lago em um vale elevado, de onde haviam construído sua cidade. Cortés se deparou com uma interessante surpresa. O líder dos totonacas e outros índios rivais dos astecas buscaram uma aliança com eles para se defenderem dos astecas. Por parte dos totonacas havia grande medo contra os astecas, mas havia uma cidade formada por valentes e bravos guerreiros. Essa cidade se chamava Tlaxcala. A essa altura, por não ter voltado, o governador Velázquez já o havia declarado um fora da lei e enviado uma carta ao rei Carlos V. Uma iluminação súbita atingiu Hernán.
E ele teve a ideia de enviar não só o quinto real ao rei Dom Carlos, mas sim todo o ouro, as pedras preciosas e os panos bordados presentes dos astecas. Escreveu ao rei e enviou em um navio 2 dos seus em que mais confiava, para presentear ao rei e deixar-lhe a par da situação. Hernán não voltaria atrás em sua decisão. Esse episódio ficou conhecido como o dia em que Hernán queimou seus navios. Cortés, o moderno, queria segurar sua empresa. Cortés, o romântico medieval, queria criar um novo reino, separado de Castela, com ideais e métodos diferentes, com mestiçagem, com união. Cortés, o cavaleiro, se via como um homem de Deus, um paladino da cristandade, levando a fé à distância dos oceanos. E quem lhe diria que de alguma forma se cumpririam cada um de seus mais grandes sonhos de grandeza? Tudo isso cabia em uma só pessoa, pois Hernán Cortés estava entre 2 mundos, a Idade Média com sua cultura teocêntrica que se findava e o Renascimento que colocou o homem no centro do mundo, em sua nova filosofia. E foi aqui onde superou a Júlio César e Alexandre o Grande. Marcharia com menos de 500 homens, a conquistar em menos de 2 anos um império e um mundo. Um homem convencido de sua missão deu o passo decisivo para enfrentar seu encontro com a história. As dificuldades continuaram. Transpostas as montanhas, as terras despovoadas eram castigadas pelo frio e pela chuva de granizo. Não tinham como se alimentar direito. Alguns índios aliados chegaram a morrer, por não estarem vestidos de acordo com o clima. Na marcha pelo caminho, a expedição espanhola era acompanhada por cerca de 100 mil índios aliados. Muitos desses, até o momento da chegada dos espanhóis, eram fiéis vassalos de Montezuma, que só passaram para o lado espanhol depois de serem derrotados em batalha por estes. E eles diziam ser impossível tomar Tenochtitlán, pois Montezuma contava sempre com não menos de 150 mil guerreiros, muito bem treinados e armados. Os índios irmanados aos espanhóis espionavam os contrários, aliados dos astecas, e relataram o sacrifício feito pelos cholultecas ao seu deus da guerra, matando 7 homens e 5 crianças em troca de sucesso na guerra contra os estrangeiros. Mas de nada adiantaram os magníficos presentes, os feitiços contra os invasores, as diversas emboscadas que armavam. Cortés era destemido e nada poderia impedir seu avanço. Montezuma ainda enviou 6 mensageiros para os europeus nos 14 dias em que permaneceram na cidade de Cholula. Em 1º de novembro de 1519, Cortés e seus soldados saíram de Cholula em direção a Tenochtitlán. A cada contato com índios que temiam os astecas ou eram seus rivais, Cortés era alertado para tomar cuidado com possíveis armadilhas. Mas preferi pesar por si mesmo prós e contras de seguir este ou aquele caminho. Quando se aproximou do seu destino, a expedição liderada por Cortés foi contatada por novos mensageiros. Desta vez, o grupo de Montezuma era composto apenas por homens importantes na hierarquia local, acompanhados de alguns soldados e liderados pelo sobrinho de Montezuma. Surpreenderam os espanhóis, pois os europeus nunca tinham visto índios tão bem vestidos e enfeitados com tão ricas joias. Depois dessas encenações diplomáticas, a expedição continuou sua marcha, agora passando por belas paisagens, correntes de água doce, jardins bem cuidados, árvores em flor. Também pelo caminho avistaram torres e outras grandes construções. Observaram pátios importantes e casas construídas em terra firme ou sobre as águas. Bernal Dias de Castilho anotou: alguns de nossos soldados diziam que aquilo que viam era um verdadeiro sonho. Antes de julgarmos se Hernán Cortés foi um civilizador ou genocida, gostaria aqui de fazer uma reflexão sobre a história geral, para que nosso julgamento não seja precipitado. Hernán Cortés não se compreendia a si mesmo nem as suas motivações. Sei disso porque ele caiu na tentação de assumir-se como um indivíduo que, com o exercício de seu livre-arbítrio, fosse capaz de alterar a força da história,
a vontade de poder que subjaz a todo o devir da humanidade. O indivíduo único e indivisível, irrepetível em cada detalhe de sua personalidade, e dotado de livre-arbítrio para ser causa eficiente dos grandes acontecimentos da história. Esse é o mito do homem moderno, que ainda temos como herança. Segue sendo o ponto de vista desde o que tratamos de compreender a história, desde o poder do indivíduo, e também por isso estamos impedidos de compreender a Hernán Cortés, ou qualquer outro dos grandes protagonistas da transformação humana. Porque queremos entender os feitos desde o brilho do indivíduo, e não desde a força da mesma história. Querer ter mais e buscar não ser despojado pareceram ser o ponto central das guerras humanas, e seu combustível inesgotável. Nada detém a humanidade, mas há certas coisas que determinam seu caminho. Compreender essas forças, como o clima, a orografia e a geografia, é fundamental para entender os grandes processos da história, nos quais o indivíduo termina sendo só uma peça desta grande engrenagem. No passado, foi a Europa que viu a chegada de hunos e germanos no século IV, de búlgaros no século V, eslavos a partir do século VI, vikings a partir do século VII, árabes a partir do VIII e normandos desde o IX. Diversos povos turcos, ginetes das estepes, começaram a chegar desde o século X, como prelúdio da grande invasão nômade que seriam os mongóis no século XIII. Toda essa mescla de grupos humanos com suas ideias, cultura, religião e cosmovisões, todo o conflito bélico que geraram, com o desenvolvimento da criatividade que isso levava, mais as redes comerciais forjadas e o correspondente intercâmbio de produtos e conhecimento, foram transformando a Europa e suas forças históricas, até que este rincão ocidental desse espaço cultural fosse se convertendo em um poderoso impulso para fora. Por isso, o chamado Velho Mundo se esparramou pelo oceano. A Europa estava expulsando em um momento em que a América estava recebendo. Cortés foi só uma manifestação disso. Por isso, embora estava partindo para Tenochtitlán e sem que ele pudesse saber, estava zarpando de Sevilha, a expedição que 3 anos depois resultou na primeira em dar a volta ao mundo pelo mar, quando todos os povos americanos estavam contidos em terra. Então o encontro era inevitável. Obrigado por assistir até aqui. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar a continuação desse vídeo sobre Cortés e entender como foi seu primeiro contato com o líder asteca Montezuma. Deixe nos comentários a sua opinião, suas impressões sobre a figura de Hernán Cortés, como você o vê dentro do quadro da história humana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.